O Semana Esportes está de volta aqui pela TV Semana, destacando agora o Cruzeiro. Líder do Campeonato Brasileiro, cada vez mais líder, o Cruzeiro é notícia, destaque neste bloco aqui do nosso programa. E o exame apontou uma lesão, a gente vai ver a foto aí, no joelho do Samúdio, né? E, segundo informações do empresário do jogador, ainda não é possível prever o tempo gasto para a sua recuperação. O lateral esquerdo paraguai se lesionou durante o empate com o Fluminense no último domingo. E o Cruzeiro está aqui improvisar na lateral esquerda nos próximos jogos do Campeonato Brasileiro outro jogador, submetido a exame de ressonância magnética. Então, o Samúdio teve constatado um estiramento do ligamento cruzado posterior do joelho esquerdo e a lesão foi sofrida nessa partida contra o Flu no último domingo. O empresário do lateral esquerdo é o Gonzales Zelada e afirmou no Twitter que Samúdio ficará fora dos gramados, pelo menos no primeiro momento, por 2 meses, né? Emprestado pelo Libertad. O jogador paraguaio tem contrato com o Clube Celeste até o fim desta temporada. O Samúdio machucado, André. O Egídio parece estar machucado também, né? O Cruzeiro encontrando dificuldade, então, para suprir essa ausência, essa necessidade na lateral esquerda. Olha, na verdade é o seguinte, essa torção aí, né, que atingiu o ligamento do joelho do Samúdio foi muito pouco diante do risco que ele correu daquela entrada lá de UFC que ele sofreu do lado do Cícero, do Fluminense, que pegou no pescoço dele, por muita sorte, não causou uma fratura no maxilar, um deslocamento de pescoço, porque realmente foi uma coisa que não, além de ser pênalti, merecia até ser expulso, porque o risco que ele sofreu foi muito maior que essa lesão que ele teve no joelho aí. Agora, no caso aí, meu filho, é só pegar o Ceará lá, jogar o Ceará para a esquerda, que não tem outra alternativa, o Egídio está com o dedo fissurado, e o Mike pela direita, não tem outra solução no caso. Mike da direita e o Ceará improvisado na esquerda. Mas tem outra solução. O Ceará que já tem uma idade avançada, né? Mas ele fez isso depois do jogo Fluminense também, não comprometeu a improvisação que ele teve lá em cima do lateral esquerdo, não. Jogou até bem, relativamente. Tudo bem, Jorginho, como é que você vê isso? Mais esse desfalque no Cruzeiro, que é tido e havido como time que tem ali, que realmente tem, né, peças de reposição, vai ter que fazer valer dessas peças agora quando há necessidade, né? Todas as vezes você tem que fazer comentários sobre lesões, né, em atletas, a gente fica triste porque parte para o campo físico, para o campo humano, então ninguém quer isso para ninguém, né? São atletas profissionais que estão ali trabalhando para defender o seu. Mas o futebol é assim mesmo, ele exige um contato, né? E os jogadores acabam se lesionando, né? Mas o Cruzeiro não vai ter dificuldade, né? Porque tem o Ceará, que é um jogador experiente, vai jogar ali, o Cruzeiro vai pegar uma cerquinha podre também, que é o Bahia, né? Não vai pegar ninguém praticamente. Até lá, já o Egídio já está voltando e não vai ser quinta-feira agora, inclusive também, além dos desfalques da seleção, tem o Dedé levou o terceiro cartão amarelo e são 2 jogadores que o jogo Fluminense levou terceiro cartão amarelo, também não jogam nesse jogo. Você vê, até nisso o Cruzeiro dá sorte, né? Quando perde um grupo de jogadores mais interessante, joga em casa contra ninguém. Vai pegar um Bahia aí, esfacelado aí, já lá naquela tradicional Z4. É um Palmeirinho da vida aí, a mesma coisa. Vai voltar da seleção principal, o Everton Ribeiro e Ricardo Goulart, né? Mas no Santos vai ter condição de jogo, né? Porque a cabeça do Dunga quer escalar o Oscar hoje e o William de novo. Então, aliás, vão voltar os dois. Absurdo, né, gente? E aí, reforçando a equipe celeste. O Oscar, eu não entendo essa insistência com o Oscar. O Oscar fez uma Copa do Mundo ridícula, pífia. Foi convocado novamente e insistentemente escalado pelo Dunga. Dizer que vai tem manter outras a base. peças aí, que é exatamente aquilo que a gente cobra e pede em termos de renovação, no entanto, insiste com o Oscar. Eu gosto do Oscar, acho o Oscar um bom jogador, porém, é muito complicado, né? Você tem 2 jogadores que foi convocado, estão em primeiro lugar no Campeonato Brasileiro, um artilheiro do Campeonato Brasileiro. O outro é um jogador que o Brasil precisa muito, até de saber quem é ele, a nível de seleção, que é o Everton Ribeiro, porque é um jogador que finaliza, é um jogador que chega bem, que serve bem, que tem boas assistências e fica entrando 10 minutos, como nós vimos nos outros jogos. Então, nesse aspecto aí, é que a gente fica um pouco triste, porque quando se pede para não preocupar com o resultado da seleção, porque nós estamos querendo montar um time, fazer um time, aí você tem os jogadores que poderiam estar assim, não diria testados, porque jogador de campeonato brasileiro não tem que ser testado, mas fazer com que esses jogadores ganhem o gabarito de seleção brasileira e aí deixa os caras no banco para colocar 10 minutos. Como é que chama o outro?
entrou também no jogo contra a Colômbia. O Felipe Coutinho. Pois é. Né? Felipe Coutinho. Felipe Revelado Coutinho, pelo Vasco. Revelado pelo Inter, Vasco. agora parece que está no Liverpool. Está no Liverpool. É. É um bom jogador. Bom jogador, sim, é um jogador tá no banco. interessante. Precisa Everton ser, Ribeiro, bom jogador, está no banco. Ricardo Goulart, bom jogador, está no banco. Ô, Dunga. Então, eu estou com a má vontade com essa geração do 7x1, você não brincadeira. imagina. Bom, é o seguinte, o atacante Marcelo Moreno foi absolvido pelo STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva. O artilheiro do Brasileirão, né, Cruzeirense, poderia ser suspenso por até 6 partidas, mas o Marcelo Moreno não será problema para a sequência no Cruzeiro na competição, já que foi julgado pelo STJD ontem e foi absolvido. O auditor e 3 relatores votaram para que ele não fosse punido. O STJD havia acatado denúncia do Santos após Marcelo Moreno atingir o zagueiro Bruno Vini com a cotovelada durante o jogo válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante da Raposa foi incurso no artigo 254 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que trata de praticar jogada violenta, cuja pena e suspensão é de 1 a 6 partidas. Mas sendo absolvido, o jogador está apto a atuar pela Raposa. Quero ver agora com o Cícero, agora aquela entrada de Karate Kid lá em cima do Samúdio lá, você vai ser absolvido também, porque é o cara que subiu, abriu as asas. Todo jogador que sobe para disputar uma bola no alto, ele abre as asas mesmo. Né? Deu, infelizmente, que não olhou para o jogador, atingiu o jogador. E esse cara pegou de frente o Samúdio lá. E aí? São casos e casos, né? Ué. Mas é preciso ter o mesmo critério, né? Porque se há violência em determinados lances, é preciso, como se diz no ditado, né? O pau que dá em Chico dá em Francisco. Né? Vamos ver agora, né? Jorginho. Eu tenho acompanhado muito no futebol brasileiro hoje, quase todas as jogadas, o jogador faz isso com o braço, abre as mãos, né? Sempre no pescoço e no rosto do atleta. É lógico que o tribunal absolveu o Marcelo Moreno, mas vai abrir precedente para continuar esse tipo de jogada. Eu penso que tinha que ser punido, não no rigor como muitos queriam, mas punir todos os jogadores que usam o braço para fazer essa jogada. E o ombro? Não lembro do Zico fazendo isso no futebol, não lembro do Falcão fazendo isso no futebol, não lembro do Roberto Dinamite abrindo essas asas para cabecear, não lembro do Reinaldo fazendo isso, do Tostão, do Dirceu Lopes, dos grandes craques do futebol brasileiro. Não lembro do Luizinho, quarto zagueiro do Atlético, falando só de craque, fazendo né? isso. Não lembro de fazer isso. Então, o futebol hoje, ele está muito no contato físico, ele está muito disputado fisicamente, e os atletas estão explorando muito essa de abrir as mãos em todas as jogadas quase, sempre no pescoço e no rosto do jogador. Também, Jorginho. Então, isso tem que ser punido no futebol Por que brasileiro. estão É um fazendo tal isso? de usar o André e Jorginho, a malandragem, né? Chega a ser insuportável, né? O tal do jeitinho brasileiro em todas as partidas, praticamente, em quase todos os lances, o jogador que leva vantagem de alguma forma. Né? Por 2 vezes, Léo, o zagueiro Fluminense, o Marcelo Moreno, não abriu as asas, não abriu os braços, O gol dele com o jogador do time dele é tudo, rapaz. Ninguém abre nada. Como é que pode, rapaz? Você não viu o jogo, Jorginho? Faz um comentário. Vê o jogo, técnico. Nós vê o estamos jogo. falando de indisciplina. Então, O jogador do time dele, rapaz, seus jogadores são tudo Não é monge. jogador do meu time, não, É Jorginho. tudo monge, é o campeonato Não é do meu de... time, É não, tudo é mó certinho. geral. É mó geral. Se o jogador não abrir as asas para proteger, o zagueiro Não vem existe cotovelo negócio de na abrir dele. asa pra proteger, Ah, não existe, não. Tem que jogar futebol, Então vê rapaz. futebol, ó. Você fica Abrir asa pra Você proteger. fica vendo aquelas peladinhas suas lá de meio de E semana, dá esquece de impressão, ver jogo. dá impressão que até... para com isso, pô. Ó, Não, mas ele não falou uma lista de craques, Tô verdadeiros falando, craques que não Léo, adotavam esse sistema tô aí, falando, por não 2 usavam esse vezes o verbo. Marcelo Moreno foi atingido quando o jogador Fluminense na nuca. Que não abriu o braço, o jogador... O Marcelo fez isso. Moreno é inocente, Ué, foi absolvido. não é inocente, Ele não. abriu a asa pra coisar, mas No- coitado do no Bruno jogo do Vitor, São Paulo teve também. que trocar os dentes e tudo, que Ô, quebrou os dentes do rapaz Jorginho, todo. no ele jogo é do São inocente. Paulo também teve um lance contra o São Paulo, ganhou lá do esporte. Teve um lance que o zagueiro do São Paulo também fez a mesma coisa também. Errado. Então, por isso que eu tô Errado. falando. É isso que eu tô falando. É isso que você tem que Ué, falar. futebol Então, se joga por com que os que o pés, jogador né? do Cruzeiro pode quebrar? Eu não falei que era do outro Cruzeiro, pode? não. Eu falei que 2 vezes o zagueiro do Fluminense deu na nuca do Marcelo Moreno. Olha, o histórico Eu do tô Marcelo falando. Moreno não é dos melhores, não. Ele já havia sido punido pelo STJD durante a disputa dessa edição do Campeonato Brasileiro. E ele foi expulso no clássico contra o Atlético, né, vencido pelo Galo por 2-1, nem lembrava desse jogo mais, no início do campeonato. Então o Cruzeiro é líder aí, mas o clássico ele perdeu, né? Para quem não se recorda. 2 para o Atlético, 1 para o Cruzeiro no início do campeonato. E o Atlético. O que é isso aí? Tá passando mal?
A água tem que ser calmante? pro André. Ele Ele não. tem que Você ser tá pra aí ele. doideira Tem que aí? ser pra ele. Bom, é o seguinte, então... Não, você tem pra você mesmo. Deixa eu vou tomar mesmo, eu tô Enquanto com vocês- sede. Tá tanta dor no Enquanto vocês tomam água aí, ó, líder, deixa ele eu... tá apelando. Ô, André, deixa eu completar aqui, por favor. Então é o seguinte, ele havia sido expulso Marcelo Moreno contra o Atlético Mineiro no início da competição, né, o Galo venceu por 2-1 o Cruzeiro, e o Marcelo Moreno disse o seguinte, ó, o árbitro naquela ocasião, o Herbert Roberto Lopes, roubou, né, o juiz roubou. Então essa afirmação dele teve um peso e o camisa 18 foi suspenso por 2 partidas, né? Naquela ocasião, ele foi incurso nos artigos 184 e 243. O primeiro condiz com suposta ameaça ao árbitro e o segundo é referente aos gestos de roubo feitos pelo atacante, que tem então esse retrospecto de já ter sido penalizado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva, que gosta de aparecer também, né? Esse STJD, vira e mexe, ele arruma um jeito de estar aparecendo aí, roubando a cena no nosso futebol, né? Vai falar? Toma água aí primeiro. Carlinhos Carrara, Eu vou o chefe, mandou você tomar água. Ó, olha bem, o que eu vou falar aqui é o seguinte. Calmou? Eu quero mandar aqui um abraço, tá? Carinhoso para minha amiga e vizinha, a Cissa. A Cissa é uma odontóloga. Gente fina, hein? Finíssima, você tá entendendo? Ela atende, né, o nosso município aqui de Caratinga, é uma das grandes coisas que tem no governo do Marco Antônio, né, que é como é que fala? A medicina odontológica, né, vamos dizer assim. A Cissa faz parte desse grupo, é minha vizinha. É uma cruzeirense, você tá entendendo? Ô Cissa, parabéns, um abração Cissa. pra você. Um abração pra você também. Um abração pra sua filha, a Amanda, que também é cruzeirense. Parabéns, Mas Amanda. vocês duas não é enjoada, igual essa mala aqui, Ô, não. Cissa, Ô, dá água pra cruzeirense ele. enjoado. Dá água pra ele. Ô, Dá Amanda. água pra ele aqui. Ô, Amanda, ele é enjoado Ô, demais, Amanda. Eu chegou não em casa, aguento. viu, Jorginho? Dá água pra ele. São minhas vizinhas, são cruzeirenses, super Ainda finas, bem, parabéns por educadas, sabe torcer pro Cruzeiro. Não é com essa mala, não. Ô, Amanda, me ajuda aí. Olha que Amanda, mala, olha é que mala, coisa criticando é enjoada. mala, Amanda. Dá vontade até de jogar essa Chegou em água casa, nele, encontrou o entendeu? Jorginho, ô, Amanda, dá aguinha pra ele. Vamos fazer o seguinte, E então. tem Você também, tomar água com e tem calma. também o cabeleireiro ali do Marianinha, aquele tal de Ivanildo. É Ivanildo enjoado, outro Bruno? cruzeirense enjoado. O Bruno não, o Bruno é atleticano, né? O Bruno é gente fina, trabalha lá no salão. fazer uma campanha, do hein? Jaça, que cuida do meu Ô, loirinho. Amanda, que- faz a campanha Aqui, na deixa eu sua fazer um rua aí. intervalo, que aí vocês tomam Concluir. água. Uma campanha na sua rua aí. O Jorginho chegou lá, apareceu, dá água Tá pra ele. bom, agora você também toma água, né? Você não para de falar um minuto, toma água. Eu não, eu mesmo que falo Jorginho aqui. tomou outra água e vamos fazer o intervalo. Na sequência, vamos falar do Atlético, né? O Clube Atlético Mineiro é assunto aqui no nosso programa. Galão da massa. O Galo terá pelo menos 4 retornos para o duelo contra o Corinthians e aguarda o Tardelli, hein? E tem também o Levi Coupe elogiando o Cruzeiro, mas comemorando que o gol sofrido no fim, no caso a Raposa, né, que sofreu o gol no fim no jogo contra o Fluminense, e crê que o Galo, Jorginho, André e amigos da TV Semana, ainda tem chance de brigar pelo título, né? Segundo o nosso bom e velho Levi Coupe, vamos falar sobre isso já. Põe o depois do Jeguinho aí, intervalo. põe o Jeguinho aí. Põe o Bota o Pintinho. Jeguinho, bota o Jeguinho. É. Depois do Pintinho. intervalo a gente volta.